Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, Flamengo 1, Vasco 0, jogo do Campeonato Brasileiro. Vamos falar uma análise aí dessa partida, um belo jogo de futebol na tarde deste domingo no Maracanã. Antes daquele ritual de sempre deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar nos seus grupos de WhatsApp, Telegram. E claro, se você puder, quiser contribuir aqui com o canal, vire membro do canal do VSR, 3 planos de membro à sua disposição. E você pode escolher um deles aí, caso queira mais conteúdo, acesso a mais conteúdo. Estou gravando esse vídeo depois da vitória do Flamengo por 1-0 sobre o Vasco, num jogo que foi um grande jogo, um grande clássico no Maracanã, né? Um jogo numa intensidade absurda, numa intensidade, numa briga por cada espaço, por cada posse de bola tremenda no Maracanã. Um jogo que, no geral, foi muito equilibrado, e um jogo que a vitória poderia ter ido para qualquer um dos dois lados, né? Até pensando nesse aspecto, o Ramon Dias, o técnico do Vasco, falou sobre isso, e eu tendo a concordar com a análise dele. Se você pensar pelo que os dois fizeram em campo, pelas ações, pela briga, pela luta, pela disposição, pela busca por cada um dominar um pedaço do jogo, e tivemos isso, talvez o empate fosse algo mais merecido, né? Mas acabou que o futebol ele é um jogo de quem converte, de quem capitaliza, de quem é efetivo. O Flamengo foi efetivo em fazer o gol com o Gerson já do meio para o fim do segundo tempo, e o Vasco não conseguiu. E assim o Flamengo conseguiu uma importante vitória, o segundo jogo seguido, que termina com vitória sob o comando do Tite, o segundo jogo sem sofrer gols, que era algo que o Flamengo precisava e algo que eu falei na hora quando eu analisei aqui a chegada do Tite. Eu falei sobre o Tite transformar o Flamengo num time competitivo e principalmente transformar o Flamengo num time competitivo quando as coisas não estão funcionando muito bem do jeito que o Flamengo gosta. E isso aconteceu em boa parte do jogo. Se você pega o momento de cada time, o Vasco começa melhor, ali pelos primeiros 15, 20. Depois o Flamengo assume meio controle do jogo e começa a ter mais a bola, começa a conseguir acionar mais os seus jogadores no campo de ataque, e aí começa a ter chance do Arrascaeta em cobrança de falta, uma bola no travessão na cabeçada do Fabrício Bruno. Então, assim, uma ou outra bola travada no Pedro, no momento que o Pedro se preparava a finalizar, e termina o primeiro tempo com o Vasco tendo uma outra oportunidade, uma batida do Peck, que tem um desvio ali, uma batida que ele bate da esquerda, a bola me parece que ia para o gol e o Léo Pereira acaba se colocando na frente e desviando. Então, assim, o primeiro tempo ele teve alternâncias de domínio. O Vasco começa melhor, o Flamengo domina o miolo e o Vasco termina melhor de novo. Volta para o segundo tempo, com uma característica muito parecida, com o Vasco começando melhor, e aí com o passar do tempo, o Flamengo começando a ter dificuldade para impedir a progressão do time do Vasco, e aí quando o Tite faz as modificações de novo, o Flamengo melhora, né? E com as modificações, uma delas, agora ele inverte, né? Ele tira o Gerson da direita, passa para a esquerda com o Luiz Araújo entrando na direita, e aí o Flamengo melhora no jogo, passa a ter mais chance, manda outra bola na trave, tem finalização do Arrascaeta, e até que sai o gol, numa bela jogada do Flamengo, começa e termina com o Gerson, depois de uma retomada de bola, uma aceleração, passando pelo Thiago Maia, que acha o Gabigol pelo lado esquerdo, e ele cruza para o meio, o Léo tira mal, e a bola ia para o Arrascaeta, mas o Léo ele corta a bola vai para o Gerson na frente da área, ele bate, e a bola ainda desvia, saindo do Léo Jardim, e faz 1-0. Depois o Vasco ainda fica muito com a bola, tem ali algumas oportunidades, e acaba que o Flamengo vence por 1-0. Mas no momento que o Flamengo faz 1-0, o Vasco estava melhor no jogo, né? Então, assim, alternâncias o tempo todo, né? É um jogo que, repito, se você for considerar pelo que foi o jogo, considerar alternância de domínio, considerar números, o Vasco terminou mais com a bola, 53%, o Vasco finalizou mais, 17 contra 10, em compensação o Flamengo foi mais efetivo ao criar chances,
mandou 2 bolas na trave, criou oportunidades perigosas. O Vasco, de perigo mesmo, criou a cabeçada do Verratti, né, o cruzamento da esquerda, me parece, do Piton, se eu não me engano, e o Verratti cabeceou, e o Rossi fez uma defesa maravilhosa mesmo a defesa. E depois, no escanteio, num bate-rebate, o Zé Gabriel teve a chance de fazer lá no segundo pau, acabou que ele estava meio desequilibrado, não conseguiu fazer, e o Flamengo afastou. Então, quando o Flamengo faz o gol, o Vasco tinha sido, imediatamente antes, tinha sido mais perigoso. Então, assim, foi um jogo muito bom, um jogo numa intensidade muito grande, e que mostra que confirma que o time do Vasco está muito bem preparado para encarar essa reta final do campeonato. Lógico, o Vasco voltou a ficar na zona de rebaixamento, né? O Goiás empatou com o Cuiabá, o Vasco perdeu do Flamengo, então o Vasco continuou com 30, o Goiás, que estava na zona, foi a 31 e passou os dois. Mas é a confirmação de que o Vasco está muito bem preparado, que o Vasco está muito bem sólido para brigar contra o rebaixamento, e o Flamengo subindo em questão de competitividade, em questão de consistência. O estilo do jogo hoje era um estilo de jogo que o Flamengo, ao se sentir incomodado de não ter a bola em boa parte do primeiro tempo, em não conseguir, em boa parte do primeiro tempo, acionar os seus jogadores de capacidade de desequilibrar, Gerson, Arrascaeta, eventualmente o Bruno Henrique, que não fez um bom jogo, foi muito bem contido pelo Paulo Henrique na lateral direita, né, do Vasco. Então, assim, esse cenário de jogo normalmente era um cenário de jogo em que o Flamengo se sentia muito incomodado. E ao não conseguir implantar, colocar o seu estilo de jogo preferido, a tendência era o Flamengo fraquejar e acabar tomando gol. Hoje isso não aconteceu. Se você pega no primeiro tempo, o Flamengo foi muito sólido na etapa inicial, né? Na etapa inicial, o Vasco teve basicamente uma chance clara de gol na última bola do primeiro tempo, porque antes tem uma metida de bola do Payet, que o pé que é lançado na direita, acaba que quando ele tenta trazer para o pé esquerdo, né? Quando melhora a bater de direita, e o Rossi abafa muito bem. Tem uma cabeçada do Verratti, do cruzamento da direita, que o Verratti está muito bem dominado, muito bem controlado ali, então ele cabeceia, mas não é aquela cabeçada fulminante que o Rossi defende sem susto no meio do gol. E aí sim, na última bola do primeiro tempo, tem uma batida chapada do Peck, que eu acho que entraria. A bola estava no caminho do ângulo superior esquerdo do Rossi. Eu acho que eu não sei se o Rossi chegaria nessa bola, e aí a bola desvia. Então o Flamengo resistiu muito bem. E no próprio segundo tempo, o Vasco teve a sensação de ganhar mais as batalhas, em especial antes do Flamengo ganhar por 1-0, mas chance clara de gol mesmo o Vasco só teve na cabeçada do Verratti, que foi muito bem defendida pelo Rossi, e depois num bate e rebate lá que o Zé Gabriel não fez o gol. Então, assim, o clássico, ele deixa bons sinais para os dois. Melhor, lógico, para o Flamengo, que ganhou o jogo. Então, assim, mesmo perdendo o jogo, o Vasco, e a abordagem foi essa do Ramon Dias na entrevista coletiva, o Vasco sai com bons sentimentos desse jogo, porque jogou muito bem, foi muito competitivo, muito organizado, conseguindo acionar o Payet. Ou seja, o Vasco teve mais facilidade para acionar o Payet do que o Flamengo para acionar o Arrascaeta, por exemplo. Então, assim, o Vasco deixou boas impressões, e o Flamengo, além de deixar impressões boas de consistência, ganhou o jogo e subiu para a segunda ou terceira posição, né? Tem que ver como é que vai terminar a rodada. Eu estou gravando esse vídeo e o jogo do Bragantino ainda está no primeiro tempo. Então não sei se o Bragantino ganhou do Fluminense, o Flamengo é terceiro. Se o Bragantino empatou ou perdeu para o Fluminense, o Flamengo está lá com a mesma pontuação. Se empatou, está com a mesma pontuação do Bragantino. Então é um Flamengo ali que em 2 jogos com o Tite ganhou os 6 pontos contra o Cruzeiro e contra o Vasco, e aí o cenário, que era um cenário de incertezas sobre ir para a Libertadores, começa a dar uma clareada, né? Porque o Grêmio perdeu, tem que ver o que o Fluminense fez contra o Bragantino, o Atlético Mineiro perdeu para o Cruzeiro, que era um time que estava chegando, o Atlético Paranaense empatou. Então, no cenário de briga pela Libertadores,
essa rodada foi boa para o Flamengo. É isso que eu tinha para falar. Quero ouvir quais são as suas impressões. Diz aqui embaixo nos comentários. O resto é ritual. Like, se inscreve no canal, copia o link do vídeo, espalha os seus grupos de WhatsApp, Telegram.